sejam todos muito bem-vindos, né? Nós estamos muito felizes de estar começando, então, a nossa programação científica das BAE de Santa Catarina para esse ano. A nossa primeira aula, então, o nosso convite inaugural é com o Dr. Paulo Beluco, que é um excelente alergista, um companheiro do nosso departamento de dermatite de contato, né? E que nos deixa muito felizes em ter aceitado o nosso convite. Uhum. Nós, esse ano, então, vamos fazer uma Então, programação pessoal, mensal científica e geralmente ela, só para quem quiser participar, e a gente também está em fase. O ano passado a gente conseguiu fazer o nosso Instagram, o nosso canal no YouTube, né? Algumas coisas em relação às nossas mídias. E a gente está terminando o nosso site esse ano. Então, a gente deve terminar ele agora, nesses próximos meses. E a gente está pensando em lançar, então, o site das BAE de Santa Catarina em junho, julho e tal. Talvez com um evento, se for possível, um evento até presencial, que a gente ficaria bem feliz com o maior número de associados possível, pudesse comparecer. Provavelmente a gente faria então em Florianópolis, tal, que é na capital que centraliza mais, tá? Então essas são algumas das nossas programações para o ano agora enquanto associação, tá? A gente também, então, como a gente está com as nossas mídias, Instagram e tal, a gente gostaria que o maior número de associados pudesse participar, enviando sugestões de publicações, às vezes pequenos vídeos, coisas que vocês acham interessante a gente colocar, tá? Para que a gente possa ter um Instagram bem ativo e que as pessoas possam entender o que é a nossa especialidade. O objetivo do Instagram é mais para o público em geral e para que eles entendam a função de um alergista, né? Quais são as nossas as doenças que a gente trata, quais são os sintomas, as coisas que levam uma pessoa a nos procurar, né? Então essa é a nossa ideia, que a gente consiga estabelecer um vínculo com o público, né? Esse foi o objetivo da gente fazer essas mídias e tal. Então, quanto mais vocês participarem, melhor. A gente dá de vez em quando pedindo uma ajudazinha e vamos continuar pedindo o ano todo, porque é sempre importante a participação de todos e é importante que todos e todas as cidades participem, apareçam no Instagram para que as pessoas da sua região vejam que existe um alergista lá, que elas podem procurá-lo, né? Que ele tem uma formação boa, que é importante que então que ele se sinta confortável e seguro de procurar em cada região o alergista que está em cada região, tá? Então essa é a nossa intenção, é fazer com que todos cresçam em conjunto. Então, e voltando aqui para a nossa reunião, né, Paula? A gente fica muito feliz com a sua presença aqui. E aí eu acho que eu vou passar a palavra para ti para comandar aqui a reunião, tá certo? Muito obrigada. Posso projetar já, Cláudio? Pode ser, eu acho que sim, né? Que agora a gente já está aqui 8 Ah, 5 começar. Conversando em começar, a gente já deu um tempinho, né? sim, eu estou aqui à sua disposição. Posso, então? Pode começar. As pessoas vão entrando e Ok. vai. Eu quero que você fique realmente com o microfone aberto, para que possa conversar, né? Porque às vezes é uma situação, quando a gente está aqui palestrando, a gente não vê, né? O outro lado muito, não? Então, você me ajuda nisso. Tá dando para ver? Eu vou projetar aqui na tela grande, está dando para ver? Eu tô. Mas tá dando para vocês verem a tela inteira? Sim? Então vamos começar. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. Obrigado pela ajuda. Fico feliz de ver tantos amigos aqui, né? Incluindo aí, além da Cláudia, Cleise, Liliana aí, doutora Denise, Graça, minha grande amiga Graça, né? Muito feliz. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer demais a Cláudia. Para quem não sabe, a Cláudia também faz parte, e ela é uma partícipe extremamente atuante do Departamento de Dermatite Contato da SBAC. Então, então eu acho, justamente porque ela é um expoente do Departamento de Dermatite de Contato, quem deveria estar dando essa palestra é ela. Mas já que ela me convidou, eu me sinto honrado, lisonjeado pela deferência. Eu não tenho conflito de interesses. Eu quero pedir para que vocês não anotem as informações dessa apresentação, porque todas elas estão contidas nesse livro, que foi publicado esse mês, tá? E que eu tive a satisfação de participar com o capítulo. Tá? E esse livro está disponível na internet para quem quiser. E fala justamente da bateria padrão latino-americana, que está disponível no Brasil desde o ano passado, de uma maneira mais específica,
A sua comercialização começou em novembro de 2020. Essa bateria foi proposta pelo CILAD, que é o Colégio Ibero-Latino-Americano de Dermatologia. Esse colégio, essa sociedade multinacional, propôs em 2014 uma nova bateria que fosse mais abrangente, com substâncias mais relevantes e cujas concentrações dessas substâncias fossem adequadas nos trabalhos científicos mais recentes. E o objetivo deles era ter uma bateria única, que uniformizasse as boas práticas médicas no tema em todos os países da América Latina. O que poderia perguntar, mas não existe uma bateria padrão brasileira? Para que uma bateria padrão outra? Né? Existe. O problema é que, deixa eu ver se eu posso botar aqui, que não tem como botar. Coisa. Tudo bem. É que a bateria padrão brasileira ela foi idealizada através de estudos que foram produzidos no ano de 1996. Naquela época, esse carro, eu não sei se vocês ainda conhecem, porque muitos podem já não conhecer, o Santana era o símbolo de um grande status social e econômico do proprietário que o tinha. Eu pergunto para vocês, nos dias de hoje, quem tem um carro desse, qual status tem? Essa analogia é para mostrar para vocês que o mundo está em contínuo movimento, que a indústria dos cosméticos e dos produtos de uso pessoal se atualiza e lança produtos o tempo todo. E que nós temos que nos atualizar para seguir atrás e fazer o diagnóstico correto. Essa aula vai mostrar justamente as substâncias que foram acrescentadas na bateria latino-americana e que não continha na bateria padrão brasileira, através de um método bastante ilustrativo, casos clínicos, que todos nós somos clínicos e eu acho que todo mundo gosta disso. Antes até de falar da substância, eu quero dizer que todo mundo cai no lugar comum, que teste de contato é um procedimento médico, é um ato médico que tem que ser feito pelo médico, indicado pelo médico, feito pelo médico, para o médico, com o médico. Por quê? Porque não é só um procedimento em si de se realizar um teste de contato. O mais importante é a interpretação de um teste de contato. A interpretação passa por você conhecer, pelo menos um pouquinho, de cada uma das substâncias que estão ali contidas. Porque se você não as conhecer, muitas vezes você pode dar até um laudo errado. Tá? Então vamos começar pela primeira aqui, a Caína Mix. Vocês sabem, deixa eu só minimizar isso aqui. Vocês sabem que os anestésicos locais são largamente utilizados tanto em apresentações injetáveis quanto em preparações tópicas. São utilizados em cremes para hemorroidas, picadas de inseto, uma série de produtos. E já em 2019, na bateria padrão europeia, ele foi incluído, trocando-se a benzocaína, que existia anteriormente, que existe ainda na nossa bateria padrão brasileira, para um mix, uma mistura muito mais completa. A caína mix a 10%, que incluía não apenas a benzocaína, que já existia, mas também a tetracaína, o outro anestésico do grupo éster, e a dipocaína, também conhecido como 5-cocaína, que é do grupo amida. É importante entender que reações duvidosas e irritativas a essa substância são muito mais comuns do que as claramente positivas. Então, para quem não entende, pode muitas vezes ser uma casca de banana. Então, a gente tem que entender que, para essa substância, o importante é o valor preditivo negativo, que beira os 100%. Infelizmente, o valor preditivo positivo é um pouco menor, 2%. Vamos lá atrás, na nossa graduação. O que é valor preditivo negativo? É a probabilidade do indivíduo avaliado e com resultado negativo ser realmente normal. Tá? Já o valor preditivo positivo é diferente. É a probabilidade do indivíduo avaliado com resultado positivo ser doente. Ok? Então, notamos bem a diferença. Então, como é que a gente vê isso na prática? A gente tem que observar a relevância. Se para a caína mix isso é fundamental, para as outras substâncias também é. Esse paciente nosso, ele chegou por queilites recorrentes. Tinha muita descamação, inchaço nos lábios. Mas desde o começo ele me disse
Doutor, eu tenho muito frequentemente dores de garganta, eu faço uso de muitas pastilhas para garganta e uso frequentemente esse spray na minha garganta, que contém justamente tetracaína. Observe que o teste dele é um teste, uma cruz, é um teste leve, um teste discreto, mas aqui existe uma relevância. A gente tem que lembrar que a tetracaína ele é um forte sensibilizante. E quando se fala em hipersensibilidade tardia, não tem reatividade cruzada com a mesocaína. Então, provavelmente, esse indivíduo, se tivesse feito com a bateria anterior, teria um teste negativo. Então, nesses casos, sempre vamos buscar uma relevância clínica robusta ou fazer um teste do uso, que a gente chama isso na alergia de road test. Quem tiver dúvida sobre isso, eu posso falar um pouquinho mais no final dessa apresentação, que é o road test. Outra substância importante é cis-terpenolactona. Aí a gente tem que entender também o contexto dela. As compostas é uma grande família de plantas, que inclui numerosas espécies, especialmente aqui de flores, como margaridas, girassóis. Essas plantas são a causa mais importante de alergia relacionada com plantas na Europa hoje. Poxa, gente, o Brasil é um país com uma vegetação tão abundante, a gente não fazia o diagnóstico. Por quê? Porque não se fazia o exame, ok? Simplesmente por isso. Então, e os modos de sensibilização incluem o contato tanto direto quanto indireto, como, por exemplo, por aerodispersão ou pela própria ingestão de alérgenos. Os locais mais comuns de alergia a essa substância são as mãos e a face. Nessa família, a substância sensibilizante é justamente o cis-terpenolactona. Então, isso está indo diretamente naquilo que é o constituinte sensibilizante. Mas além do contato direto com as plantas, outras fontes incluem medicamentos. Olha aqui, por exemplo, medicamento oral que contém arnica, ou um produto tópico que contém bisabolol, utilizado em lactentes. Nesse trabalho aqui, avaliando-se diferentes formas para triar de alergia a essa família, foi constatado que, embora o índice de detecção para cis-terpenolactona fosse 65%, ele ainda assim era o melhor agente para triagem dessa família. Por quê? Porque a cis-terpenolactona raramente desencadeia reações falsas positivas no teste de contato. Captaram? Aqui o pensamento é justamente o oposto em relação à caína mix. Daí a importância da gente conhecer um pouquinho de cada substância. Então, e por que não utilizar o extrato de compostas? Porque apesar de até ter um índice mais alto de detecção, porque o cis-terpenolactona, ele carrega um importante risco de reações falsas positivas. E o pior, um alegado risco de sensibilização ativa, que a gente tem um grande receio. Mas olha esse caso bastante emblemático. Um homem, 56 anos, garçom. A qualquer momento, Cláudio, você pode me interromper, não me preocupo com isso. Eu sempre passo bastante para os meus residentes, para os meus alunos, a importância, não apenas de você saber da profissão do indivíduo, e sim o que ele faz nas suas horas de folga. Tá? Então, fica aqui, nós estamos dando uma aula, eu quero passar um pouquinho da minha experiência com os testes de contato. E ele dizia que o hobby dele era jardinagem. Ele tinha uma dermatite atópica grave, que não era responsiva à imunossupressão. Tanto assim, que foi prescrito para ele dupilumab e que levou uma dramática melhora com 16 semanas de tratamento. No entanto, com 24 semanas, houve o desenvolvimento que vocês estão vendo aqui, uma importante dermatite de face e do pescoço também. Aqui existe um sinal que é muito importante, que sugere para a gente, quem tem essa experiência, que isso é uma dermatite por aerodispersão. Você lembra, Cláudia? Ou alguém queira falar? Como aqui não bate papo, eu tenho que dar a resposta, né? Eu chamo sinal do bico. Big sign, tá? Não afeta a dermatite por aerodispersão, não afeta o nariz. Tá? Especialmente a ponta e as asas do nariz. E observe, então já imaginou. Isso é uma dermatite por aerodispersão, né? Então, feito o teste,
não teve dúvida que mostrou reatividade forte, bastante forte para cisteína mix, mas também, no caso, foi feito com as compostas mix, uma reação um pouco menor. Então, o tratamento aqui foi mantido no Pilumab para dermatite atópica dele, mas foi associado a prednisona 25 mg durante 7 dias e foi explicado para ele que o problema relacionava-se ao hobby que ele tinha. Ele passou a evitar e ficou absolutamente curado dessa situação. Outra substância muito importante são os galatos. Galatos, gente, são antioxidantes. Então, todo antioxidante como tal é como se fosse um conservante. Tá? Os mais usados são propilgalato, octil e dodecilgalato. Esse aqui, ele é o mais utilizado nos produtos. Então, ele é responsável pela maioria dos casos, apesar de não ser o mais sensibilizante. Mas o que é importante entender é que existe, sim, uma reatividade cruzada entre todos os galatos. Então, você só ter um na bateria já é o suficiente para você fazer o diagnóstico. A teoria que existe é uma teoria que todo mundo também tem que ter na cabeça. Que antigamente havia um consumo maior oral desses galatos. Isso levava a uma indução de tolerância e uma proteção do indivíduo para o desenvolvimento de dermatite alérgica de contato. No entanto, nos últimos tempos, tem sido reduzido o seu uso em alimentos. Ele é utilizado ainda em margarinas e pastas de amendoim. E cada vez mais utilizado em cosméticos. Então, isso tem levado a um grande aumento na sua prevalência. Ele é usado em diversos cosméticos, mas vamos ressaltar aqui em produtos de uso labiais. Então, aqui já é uma outra chave. Se ele é usado muito em produtos de uso labial, como os batons, então ele é uma importante causa de dermatite perioral. Então, a gente já começa a cair o estigma de que dermatite perioral não precisa de teste de contato. Eu diria para vocês, em muitos casos precisa, mas precisa do teste de contato certo. Tudo parece, então, que seria uma dermatite perioral? Vamos ver. Esse aqui é o caso de uma mulher com 58 anos, que um ano ela tem uma dermatite na ponta dos 3 primeiros dedos de ambas as mãos. Ela procurou uma especialista, uma dermatologista, e foi prescrito para ela clobetasol, pomada e vaselina, mas não teve uma melhora significativa. Como não teve uma melhora, eles passaram para o tratamento com uma fototerapia durante 12 semanas, e isso levou, sim, à completa resolução do problema. No entanto, imediatamente, uma semana após a sua interrupção, o problema voltou da mesma forma. Isso aqui retrata a vida real. Muitas vezes, o profissional, o alergista, o dermatologista, e mais ainda o clínico, o pediatra, vai atrás de tratar o problema, mas não descobre a causa. Dermatite de contato, você tem que ir atrás da causa. Nem sempre você consegue, mas se você descobre, você muda o referencial. Olha o quanto custa, eu nem sei quanto, mas o quanto custa 12 semanas de fototerapia. E só depois de ver que esse negócio não estava dando certo, é que eles foram atrás de uma história detalhada. E aí fala assim, o que a senhora pega? E essa pergunta é importante você dizer ao seu paciente. Eu falo para os meus alunos, bote o paciente contra a parede. O senhor pega, conta para a gente, confessa. O que o senhor está pegando? Porque é uma doença de manipulação. Ok? No caso, ela disse que mexia muito com o computador, usava também lenços desinfetantes, tanto na limpeza doméstica, como no uso pessoal, através de lenços umedecidos. E também tinha como hobby, eu gosto sempre de perguntar, ter peixinhos. Alimentava os peixes 2 vezes por dia. Né? Feito o teste de contato, não teve a menor dúvida que ela teve uma reação importante para propilgalato e também para octilgalato. E quando a gente foi ver a ração que ela dava para os seus peixes, tinha propilgalato, que tem uma grande relevância. E os sintomas melhoraram gradualmente nos meses seguintes, apenas com o uso de uma luva protetora. Então, olha como isso aqui levou a uma redução de custos de tratamento. Depois a gente pode comentar e vocês passaram um pouco da experiência de vocês. Olha essa outra paciente minha aqui, 21 anos, com 5 anos de uma quelite importante. Vocês fazem ideia do que é para uma moça de 21 anos, com uma adolescente, ter uma quelite recorrente com tanto tempo assim? Um problema do ponto de vista emocional, nem namorado consegue mais. Ela se sente toda para baixo por conta de ter uma situação
que deveria ser um problema razoavelmente simples, não é? Mas para ela não é simples. E que nos últimos meses, aqui, já na época da pandemia, ela evoluiu com um importante acometimento do pescoço. Mas ela me dizia, doutor Paulo, eu sou natureba, eu não uso cosmético nenhum, eu não uso medicamentos. O senhor fala que tem dermatite contato, mas não é não, eu não tenho nada disso. Mas o fato é que ela estava piorando na pandemia. Olha como já estava cometendo o pescoço e que antes não acontecia. Feito o teste de contato, para nossa grande surpresa, uma reatividade importante para o própolis. Observe que também havia uma reatividade pequena para o perfume mix, mas aí a necessidade que você conhecer a substância. Perfume reage cruzadamente com o própolis. Aí eu falei, mas você disse para mim que não usava nenhum medicamento. Sabe o que ela falou? Ué, mas se própolis é algum medicamento? Ela falou que fazia uso diário de própolis há 10 anos. E o agravamento provavelmente deveu-se ao aumento da dose que ela fez por conta própria, porque ela queria melhorar a imunidade dela durante a pandemia do Covid-19. Esse trabalho foi tão importante que foi aceito para publicação numa das revistas de maior impacto do Brasil, que é a revista do Hospital Albert Einstein, e eu convido que vocês leiam porque é um caso bastante interessante. O própolis é uma substância lipofílica, resinosa, que é coletada de abelhas de plantas vivas. Até muito pouco tempo atrás, era um alérgeno de apicultor. Mas nos últimos anos, o número de reações alérgicas explodiu. Acredita-se que isso se deva à popularidade crescente dos produtos ditos naturais, que são percebidos pela população leiga como absolutamente seguros e sem nenhum efeito colateral. No entanto, o grupo norte-americano de dermatite de contato, no seu último trabalho no ano passado, mostrou uma positividade de quase 5%. Esse valor, gente, é absurdo. Para vocês terem uma ideia, para uma substância ser considerada o suficientemente importante para ser colocada numa bateria padrão, precisa de que ela tenha uma prevalência de 1%. Ou seja, aqui é quase 5 vezes mais. Tão importante assim que mesmo na Europa, já em 2019, foi incluída na bateria padrão. Agora, uma outra substância importante, os corticosteroides. Eles são potentes anti-inflamatórios, moduladores, usados por nós alergistas, né? Tantas doenças, né? Mas eles podem também produzir reações de especificidade tardia. Eu me lembro muito bem do meu tempo de residência, não sou tão antigo assim, quando eu vi um paciente dizendo que tinha alergia a corticoide, a gente caía na risada, a gente achava que era piada, que era alguma chacota que o paciente estava fazendo com a gente, ou que algum colega queria pregar uma peça com a gente. Mas não é não. Okay? O grande problema é que o diagnóstico é difícil. Por quê? Porque tem uma apresentação clínica atípica. E os testes também são difíceis para interpretar. Lembra o efeito anti-inflamatório. Então, isso faz com que, no início, o teste é negativo. E o teste se torna positivo com o tempo, quando o efeito anti-inflamatório dele passa. Então, nesses casos, eu, pelo menos, faço uma leitura no 7º dia. Ou, às vezes, até depois disso. E a frequência ela é muito subestimada. Então, eu quero que a ideia que fique, a ideia geral para todos que estão assistindo. Todo indivíduo que tem uma dermatite crônica, não estou dizendo dermatite atópica, qualquer dermatite. Poderia ser dermatite seborreica, poderia ser uma dermatite por estase, por se eu quiser no molar, por exemplo, que é exacerbada ou que não responde à terapia corticosteroide, a alergia ao próprio deve ser excluído. Poxa, eu tenho certeza que quando falando isso, muitos de vocês estão pensando, poxa, eu atendi um paciente com dermatite atópica, ele disse que está passando um remédio e não está melhorando. E aí vocês vão lembrar de mim. Se não tem esse paciente, vocês vão ter, porque é muito comum. E a prevalência ela é variável. Nesse trabalho da Sociedade Europeia de Dermatite de Contato, mostrou que os mais importantes seriam a budesonida e o tioxoportol. Olha aqui um caso meu da vida real. Uma moça também, de 21 anos, né? Parece que eu só sei atender moça de 21 anos. Isso é um prazer. Era uma moça inteligente, esperta, né? Ela dizia, eu sei que eu sou alérgica a bijuterias. Eu falei, então cadê o teste que você fez? Não, nunca fiz teste. Eu sei. Eu uso um brinco, uso uma pulseira, sempre me faz mal, não é? Mas mesmo assim, de vez em quando eu uso. Mas o que eu vim aqui não foi por isso, doutor. É porque há 3 meses eu tinha alergia nessas áreas, da pulseira, do brinco, né? Só que eu parei de usar. Eu parei de usar os produtos. Eu sei o que me faz mal.
E, pelo contrário, ao invés de eu melhorar, eu passei a piorar. Eu não me aguento de tanto coçar. E, realmente, ela tinha micropápulas em membros superiores e inferiores, que eu não tenho a fotografia, porque realmente eram muito discretas. O que chamava a atenção dela era um prurido muito intenso. E aí ela usava tudo, né? Mas aí que a gente fez o teste, mostrou uma positividade. Opa, só voltar um pouquinho. Mostrou uma positividade ao níquel. Ela já sabia. Mas olha aqui a percepção. É essa positividade que era importante. E aí eu fui atrás. E aí ela disse que justamente que o que ela estava sempre usando era hidrocortisona para o tratamento das lesões. E quanto mais ela usava, mais ela piorava. Então, se atentem ao fato que muitas vezes o tratamento é a causa do problema. Olha esse outro caso, um senhor, um homem de 42 anos, que tinha lesões pruriginosas em barba, pescoço e axilas, já com 1 ano de evolução. Ele não tinha sinais de atopia. Para chamar a atenção que tinha lesões em face, pescoço, mas aqui notadamente em axilas. Olhem bem, está dando para ver aqui bem como é que tem? Por que eu estou frisando bastante as axilas? Para chamar a atenção que os desodorantes são considerados oclusivos. Então, eles sensibilizam e desenvolvem dermatite alérgica de contato em concentrações muito mais baixas. Se atentem a isso. Feito o teste de contato, não há dúvida que ele mostrou a positividade para o Liral. E essa positividade tinha uma relevância atual, porque estava contido dentro do seu desodorante. Apenas a sua substituição por outro gerou uma boa evolução. Como se a gente parece um caso tão simples, né? Tão banal. Quando você sabe o resultado, antes de você fazer o teste, antes de você chegar ao diagnóstico, nem tão simples é assim. Mas a substância Liral, da mesma forma que outras fragrâncias sintéticas, passou a ser utilizada com frequência na indústria cosmética, provocando um aumento na sensibilização dos indivíduos. Hoje em dia, se fala também muito no hidroperóxido de linalol e no hidroperóxido de limoneno, que da mesma forma que o Liral passou cada vez mais a ser utilizado pela indústria. Especificamente aqui do Liral, que está na bateria, ele tem um aroma semelhante ao lírio, mas não é o lírio, ok? Na verdade, é essa substância química aqui. E vocês vão ver muitos trabalhos com essa substância, mas nos trabalhos se usa essa sigla aqui, HICC. Guarda esse nome, tá? Já em 2008, ele foi incluído na bateria padrão europeia. E após, agora, na bateria latino-americana. Importante ser dito que o Liral também se encontra no extrato de fragrância Mix 2. Mas observe, na bateria padrão brasileira não existe fragrância Mix 2. Um adendo. Há um pequeno grupo de pacientes que são utilizados no Liral que não reagem na mistura fragrância Mix 2. Porque a concentração lá é de 2,5%, é a metade. Então, considera-se ele tão importante que ele deveria ser utilizado de uma maneira isolada na concentração de 5% em vaselina. Olha outra substância que eu adoro. A cocamidopropilbetaína. Gente, é um detergente sintético, tá? Que é usado em produtos cosméticos de uso pessoal. Ele pode provocar tanto dermatite alérgica quanto dermatite irritativa. Ele é bem conhecido pelo emprego em shampoos suaves e infantis, devido a ser menos irritativo do que o seu antecessor, o lauril sulfato de sódio. Vocês vão, os mais antigos pelo menos, vão lembrar das propagandas que tinham muito na televisão do shampoo Johnson. O shampoo Johnson é para ser usado em criança, porque não age nos olhos. Infelizmente, pode ser que não arda nos olhos mesmo, mas causa mais sensibilização alérgica. Tanto é que é o alérgeno do ano pela Sociedade Americana de Dermatite de Contato em 2004. Olha o quanto que nós estamos passados. Esse grande trabalho fez um levantamento de todos os surfactantes de detergentes utilizados em produtos de uso pessoal nos Estados Unidos. E viu que, como surfactante individual, a cocamidopropilbetaína é a mais frequente. Vocês têm ideia? Mais de 60% dos shampoos contém essa substância. E tinturas de cabelo, mais de 50%. E a positividade não pode ser desprezada. O grupo norte-americano mostrou a prevalência de 1,4%. A clínica em geral. O que eu gosto de dermatite de contato, porque pode ser outras coisas, a gente vai ver.
É uma dermatite recorrente crônica que afeta predominantemente a cabeça, notadamente a face lateral do rosto, as pálpebras, o pescoço, num padrão que a gente chama bastante atenção, chamado padrão Rince-Off. Mas não vai ser sempre assim. Isso é uma mulher de 33 anos que durante a amamentação ela apresentou eczema grave de mamilos com extensão para toda a areola e de modo bilateral. Ela dizia claramente que não apresentava melhora com o uso de corticosteroide tópico de alta potência, como clobetasol e betametasona. Ela também tinha antecedentes na adolescência e alergia à bijuteria, mas evitava o seu uso. Talvez algum de vocês tenham pensado, então isso aí provavelmente pode ser o arame desses sutiãs que tem uma armação, né? Ela não utilizava. O problema gerava tanto prurido e dor que ela não usava sutiã mais. Na verdade, ela cuidava dos filhos dela e durante a pandemia ela ficou muito reclusa dentro de casa. Então ela não utilizava sutiã. Ou virtualmente não utilizava, né? E com o tempo, ela evoluiu também claramente para o acometimento das mãos. E aí ela engravidou novamente e descontinuou a amamentação do seu primeiro filho. Porém, o eczema permaneceu grave e ainda piorou após o nascimento do seu segundo filho, por novamente amamentar. Aí a gente teve que agir, né? A primeira coisa que eu quero frisar para vocês, uma das poucas necessidades peremptórias da dermatite de contato se fazer biópsia é o eczema de mamilo, para se afastar uma doença neoplásica, chamada doença de Page. Tá? Então não esqueça, eczema de mamilo tem que fazer biópsia, porque senão você pode estar induzindo uma doença fatal. Okay? Mas nesse caso, obviamente, que era pouco provável, até porque a doença era bilateral. E a biópsia mostrou que realmente não era uma dermatite, não tinha tumor nenhum, era apenas uma dermatite espongiótica, dentro da nossa especialidade. Né? Fizemos o teste de contato nela. Olha aqui, e olha bem isso aqui. Né? Ela tinha uma positividade para o níquel, relevância passada, ela contou isso. Ela tinha positividade para o paládio, relevância passada com as bijuterias que ela usava no passado. Ela também tinha uma positividade para o timerosal. Essa relevância, hoje em dia, a gente sabe que é uma relevância, na maioria das vezes, desconhecida e sem tanto significado assim. Mas ela tinha esta positividade aqui. E a gente tinha que investigar. E a gente foi atrás e viu que tinha uma relevância total. Porque ela confessou, só com o resultado do exame, que ela lavava vigorosamente as suas mamas, apesar do problema, com sabonete líquido e shampoo antes de cada mamada, para evitar que seu lactente deglutisse o corticosteroide tópico que ela utilizava. Olha o que é ser mãe, né? Então, não sei se vocês entenderam, captaram por que é que ela não melhorava com corticosteroide de alta potência. E aí a gente foi atrás dos produtos dela. E vimos que todos os produtos que ela me trouxe continham acocamento propilbetaína. Shampoo, o condicionador, o sabonete líquido e mais, os produtos que ela manipulava para dar banho e fazer higiene dos seus filhos. Ela era daquelas mãezonas que só ela dava banho nos seus dois filhos. Só ela trocava a fralda dos seus dois filhos. Olha o sabonete do filho dela. Tinha acocamento propilbetaína. E ela me repreendeu. Doutor, mas os produtos não foram desenvolvidos para atender os mais rigorosos padrões de segurança de ingredientes? Sabe o que eu respondi para ela? E a senhora acreditou? E aqui o lenço umedecido que ela utilizava nos seus filhos também continha acocamento propilbetaína. Entenderam por que a evolução com o acometimento das mãos? Então, são casos assim que se repetem e que a gente fica satisfeito de poder dar uma solução, resolver o problema das pessoas. Olha esse outro caso aqui. Na minha última apresentação, alguém pode lembrar desse caso. É um homem de 53 anos que, uma semana, tinha uma erupção intensamente pruriginosa, bolhosa e que era parcialmente prostosa. E tinha um envolvimento bem demarcado da face interna das coxas, com um limite nítido nos joelhos. Então, assim que a gente podia fazer um risco aqui para delimitar onde estava a doença. Ele também tinha alterações eczematizadas secundárias, discretas, no tronco, nos membros superiores.
Mas o que é importante é que ele estava bem, gente. Apesar de um quadro importante, ele estava bem, ele estava febril. Então, em vez dele procurar um especialista, ele foi atrás do seu médico, um generalista, que, desconsiderando o estado ótimo do paciente, achou que aquilo era celulite e prescreveu 2 antibióticos, sem qualquer resultado. Só aí foi encaminhado para um especialista. E já no especialista, o que foi feito? História. Dermatite de contato é história. E logo de cara se diz que negava qualquer uso de qualquer medicamento tópico ou cosmético. Mas olha que coisa interessante. Ele era um ciclista. Aí que a gente foi atrás da história, né? No relato, né? Ele era um ciclista e ele usava regularmente esse tipo de calção do esporte dele, de lycra, de cor escura, com costuras até o joelho. 4 dias antes dessa erupção, ele também contou que ele tinha usado esses mesmos shorts por baixo de uma nova calça jeans que ele tinha comprado. E tinha pedalado vigorosamente, que tinha deixado muito suado. Outro aspecto que era muito importante na história, ele era tipógrafo e tinha como hobby mexer com trabalhos em madeira. Então, você observa que ele tinha sérios fatores de risco para dermatite alérgica de contato. Mas ele não tinha história de eczema ou de atopia. Então, do ponto de vista clínico, pessoas com uma dermatite alérgica de contato e foi prescrito prednisona, 30 mg durante 6 semanas, conseguindo redução paulatina desse corticosteroide, mas também hidratantes e clobetasol. E repetiu. Né? Feito o teste de contato, positividade para o azul disperso 106, 124. Gente, os corantes dispersos são a causa mais comum de alergia a têxteis. Muitas vezes as pessoas, inclusive os médicos, passam para os pacientes que o cara tem alergia ao tecido. Isso é muito incomum. O que é comum são os corantes dispersos, que são utilizados para atingir tecidos sintéticos. Preste atenção no que eu estou falando. Os corantes utilizados para fibras naturais, eles não costumam se desprender do tecido e penetrar na pele humana, ao contrário dos corantes dispersos. Dentre esses corantes, o mais da reação é justamente o azul disperso 106 e o azul disperso 124, que é essa mistura que está presente na bactéria patológica. Esse tipo de reação é mais comum, ao contrário do caso, em mulheres. E acredita-se que pode ser causado pela tendência para usar roupinhas mais justinhas e peças íntimas de renda, que são sempre sintéticas. Agora, o quadro clínico é complexo e precisa de ter um alto grau de desconfiança, né? Então, geralmente se desenvolve extremidades nas dobras, incluindo pescoço, axilas e virilha, mas é frequente, características clínicas absolutamente incomuns. Olha o que nós mostramos. Uma localização atípica. Agora, de qualquer maneira, o conselho aqui é evitar roupas sintéticas e roupas escuras. Outra substância, deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu estou já seca. Essa substância tem um nome feio, e é o Q-Turemix, tá? Gente, isso aqui é o neoprene. É uma borracha que é o principal componente do neoprene, embora possa estar presente em outras substâncias também, em outras coisas também. A gente tem que conhecer a família das tiureias, que é de butil, de tildifenil e etileno de tiureia. Por quê? Porque aqui não existe reatividade cruzada. Felizmente, as duas principais, que são essas duas sublinhadas aqui, estão contidas nesse mix aqui. E a dermatite por neoprene acontece em pessoas que usam aparelhos ortopédicos, próteses, calçados esportivos, máscaras de borracha, óculos de natação, roupas de mergulho. A clínica Maio, que publica muito sobre dermatite de contato, mostrou a prevalência de 0,7% na população em geral. Não mostrou a prevalência em pessoas que fazem uso de produtos com neoprene. Aí você pode ter certeza que esse valor vai lá em cima. Por isso, o neoprene, a dioquiltureia, foi considerado o alérgeno de contato do ano em 2009 pela Sociedade Americana de Dermatite de Contato. Então vamos ver se vocês encaram esse caso aqui. Um homem jovem, um racho pruriginoso há 3 anos. Aí entrou com dupilumab, 300 mg subcutânea a cada 2 semanas durante 1 ano, com o diagnóstico de dermatite atópica.
Aqui eu vou fazer um parênteses, né? Os imunobiológicos são maravilhosos, né? Quando se libera um novo imunobiológico, existe uma preocupação muito grande, então ele é muito indicado em casos absolutamente graves. Com o passar do tempo e com a disseminação do seu uso, ele começa a ser utilizado de uma maneira mais permissiva. Então, muitas vezes, caminha para isso, e eu vejo isso um pouco com o ranibizumab, as pessoas não querem investigar mais, já caminha logo para o tratamento dele, para, digamos assim, para resolver, para se livrar. Mas o paciente, ele dizia que tinha uma mínima melhora. Aí o especialista, no alergista, ele fez o exame, ele foi se examinar, e constatou-se essa placa vermelha violácea na porção inferior do flanco direito. Ele tinha também pápulas eritritosas, escoriações em tronco e extremidades. Eles traziam uma biópsia prévia de líquen simples crônico. Então, a visão do especialista viu que ele usar dupilumab ao não ser melhora com biópsia de líquen, poxa, vamos parar com esse dupilumab, né? E prescreveu-se para ele a triacinolona e tratamento tópico. 6 semanas após, ao contrário de melhorar, ele apresentou uma piora. E aí foi feita uma biópsia justamente nesse local. E aí sim, essa nova biópsia mostrou uma dermatite conjuntiva subaguda, ou seja, estava na nossa área de atuação. Né? O que é interessante, ele dizia que não usava, cosmético era coisa de homem, não usa cosmético, não toma medicamento, não faz nada, não usava nada, né? Não sei como é que ele saía de roupa, porque ele dizia que não usava nada, nem sabonete, como é que nós pode. Mas era o que ele falava, né? Então, foi-se fazer o teste de contato, né, com essa biópsia, e mostrou uma sensibilidade muito importante para o filtremus. Ok? Aí não teve como. Aí teve que ser encostado na parede e falar assim, confessa, tem alguma coisa que você usa aqui, provavelmente não prêmio. Conta pra gente, diz que aí somente no final do produto. Então ele foi encostado na parede. Não, confessa. Aí que ele foi dizer que a profissão dele, que ele não tinha dito no início, que ele era um oficial de justiça. Ele dizia que era um funcionário público. Não dizia qual funcionário público ele era. E que ele usava um coldre no flanco direito. Aí ele lembrou que ele tinha um eczema anterior no tornozelo, que só se resolveu quando ele trocou o coldre de local para botar na cintura. O tratamento dele, gente, foi apenas evitar a exposição a esse tipo de coldre que vocês estão vendo aqui, e passou usando um coldre de plástico. O eczema resolveu-se na semana seguinte. Observe um paciente desse. O custo de tratamento com dupilumab durante 1 ano, uma coisa absolutamente tranquila, né? Aí você fala assim, tudo bem, você tinha lesões em outras áreas, sim. Neoprene, todos os trabalhos que a gente tem observado, a pessoa tem reações à distância, tá? Há um trabalho que na última apresentação a gente mostrou que o paciente fez um teste de contato com uma roupa de mergulho que ele fazia e no pé dele, onde ele tinha previamente a lesão, estourou com o teste que ele fez. Então, ou seja, me parece que dialquil-ureia tem realmente a possibilidade de uma absorção e reatividade maior. Outra substância importante é o paládio, uma substância tanto quanto controversa, não é? Mas é um metal do século XXI, isso a gente não pode negar. Ele se assemelha ao ouro branco e à platina, mas é mais leve e mais barato. Ele é um metal onipresente em tudo que você imaginar. E tem como importante característica a maleabilidade. A exposição, o mais comum, é a de de bijuterias. Mas lembre das restaurações dentárias e também de produtos eletroeletrônicos. Acredita-se que ele está substituindo o níquel em itens de consumo. E isso leva ao aumento na sua prevalência. Mas também temos que lembrar que o níquel e o paládio pertencem ao mesmo grupo na tabela periódica. Então, reações concomitantes poderiam ser explicadas por reatividade cruzada. Observe esse trabalho aqui, que mostrou importante reatividade para o níquel e uma quase igual reatividade ao paládio, quando utilizado o tetacloropalato de sódio, que é aquele paládio da bateria latino-americana. Já, por exemplo, na bateria regional,
se utiliza o dicloreto de paládio e a positividade, sim, é muito inferior. Olha essa paciente nossa aqui. Ela veio para mim dizendo que tinha 2 nódulos no local onde ela colocava os brincos, né? Que aquilo coçava demais. Ela devia, o lobo dela até sair assim para fora da orelha. Era uma coisa importante. A gente fez o teste e mostrou o que a gente vê na literatura. Uma positividade bastante significativa para o paládio. E uma positividade discutível ao níquel, para não dizer negativa. Ok? Então, quando a alergia ao paládio é clinicamente relevante? Justamente nesses pacientes que têm granulomas alérgicos de contato, tá? E naqueles que o paciente tem uma doença de alergia a metais, mas com uma discreta ou negativa reatividade ao níquel, mas que tem ao paládio. A doutora Cristina, nossa presidente do grupo do departamento, falava muito disso. Tem visto pacientes que têm clínica e que têm um teste negativo para o níquel. Cristina, procure paládio. E para quem pensa que essa reação não foi grave, formou-se bolhas que depois se romperam. Essa paciente ficou perturbando durante uns 20 dias pela reatividade que ela teve. Agora, metilizetiazolinona. Mais uma pandemia? Ninguém merece, né, Cláudia? Mas, infelizmente, eu já vinha observando isso há muito tempo. A gente acompanha muito a literatura sobre dermatite de contato. E eu lia muito sobre isso. Mas eu não via aqui no Brasil as pessoas falando disso. A gente via que estava acontecendo um surto de alergia à metilizetiazolinona na União Europeia, epidemia de alergia à metilizetiazolinona nos Estados Unidos, na Austrália, no Oriente, em produtos de limpeza. E no Brasil não se falava. Isso foi tão importante que eu e o professor Pedro Bianchi, do Hospital das Clínicas da USP, resolvemos escrever um artigo que foi publicado na revista da Sociedade Brasileira de Alergia, que teve uma grande repercussão no meio acadêmico, justamente tentando abrir os olhos. Por que os brasileiros não faziam diagnóstico? Porque não faziam teste. Porque o teste na nossa bateria não continha metilizetiazolinona isolada. Então, eu passei a fazer. E aí vi que é um caso após o outro. Como, por exemplo, dessa moça, uma moça bonita que tinha um grave eczema de mãos, mas que veio deprimida, abatida, apática. Eu falei assim, por que você está assim? Isso é uma dermatite de contato tão simples, né? Vamos resolver esse seu problema. Doutor, não é não. Eu já fiz um teste de contato, esse teste foi negativo, ele me mostrou. Esse teste foi feito com um colega meu, que eu sei da qualidade do trabalho dele. Né? E era um teste muito bem feito, e realmente era negativo. Mas um teste com a bateria brasileira. Com muita dificuldade, consegui convencê-la da necessidade de fazer uma nova bateria. Feito o teste, mostrou reatividade grave. Isso aqui são bolhas, não sei se está dando para ver. No dorso da moça. Né? E com grande relevância. Todos os produtos que ela me trouxe continham essa substância. Nesse caso tão emblemático, a gente, numa revista da minha cidade, a gente publicou. Por quê? Para alertar a comunidade médica, não apenas de alergistas, que eczema de mão é sinônimo de teste de contato. Olha esse outro caso. Era uma menininha, uma mocinha, não é? Que há 3 anos tinha um quadro de pele recorrente assim. Ela virtualmente tinha ido em todos os dermatologistas e alergistas da minha cidade. E aí ela dizia com uma voz assim de criança, tio, isso é desidrose. E aí eu falei, desidrose você já acha que é, mas já sabe que é. Então, vamos tentar ver alguma coisa diferente, porque você está me pagando a consulta, eu tenho que fazer um pouco diferente do que os outros já falaram. Tantos outros que sabem mais do que eu, certo? Né? Então, vamos fazer um teste. E aí mostrou uma atividade muito significativamente metilizetiazolinona. Então, eu tive uma grande satisfação de dizer para a mãe dela, mãe, ela não tem desidrose, ela tem dermatite de contato. E ficou curada. Esse outro paciente também, um paciente que me chamou bastante atenção. Um rapaz que há 10 anos tinha uma dermatite atópica. Ele já estava acostumado com isso. Mas há 1 ano, ele passou a ter um acometimento do pescoço e das mãos, que não era responsivo ao tratamento. A dermatologista que eu acompanhava, que é minha amiga pessoal, mandou para mim, Paulo, faz um teste de contato. Essa dermatite dele está diferente. E aí, foi o que aconteceu.
uma positividade importante para a metililsozolinona e que estava presente no shampoo, que ele manipulava, esfregando, né, o shampoo na cabeça, e que escorria pelo pescoço. Então, observe que essas características de uma pessoa que não tinha prévio de eczema de pescoço e mãos, que não havia uma dermatite atópica antes, tem que levantar a suspeita disso. Olha esse outro senhor, que há 5 anos tinha um eczema inicialmente de mãos. Tá? E com a pandemia, ele desenvolveu eczema de pálpebras. Feito o teste de contato dele, uma reatividade também muito forte à metililsozolinona. E aí, ele caiu a ficha e falou: doutor, o senhor está falando que essa metililsozolinona tem nos detergentes que eu lavo o prato, né? Tenho que confessar para o senhor que eu tenho tanto medo de pegar Covid que eu passei a lavar meus óculos com detergente também. Tão simples, né? Mas eu chamo a atenção para vocês. Na maioria das vezes, para não falar na quase totalidade, não sei se é só comigo, vocês podem dizer se com vocês é diferente. O paciente só confessa no final. No início ele não diz. Ele podia ter falado: olha, eu lavo meu óculos com detergente, me ajudava muito a história. Mas não falou, só foi falar no final. A gente ficou imaginando, esmalte ele não usava, obviamente. Essa outra paciente me deixou bastante triste, assim, para poder ajudá-la. Né? Uma mulher de 42 anos, que era uma profissional de limpeza, uma mulher humilde, que tinha há 12 anos um grave eczema de mãos. Pessoal, e não era por falta de procurar assistência. Ela tinha ido a diversas unidades básicas de saúde. E ela ia no atendimento. Ah, isso é a senhora trabalha na limpeza? Ah, isso é uma dermatite ativa. Ah, isso não tem jeito não. Não dava nenhum tipo de esperança para essa senhora. A gente fez o teste de contato e mostrou uma atividade grave. Isso foi uma bolha que se rompeu. Tá? E aí a gente foi atrás dos produtos que ela utilizava e da literatura, da legislação, desculpa, da legislação. E vimos que para produtos saneantes, o que é um produto saneante? É um produto de limpeza que é considerado que não é de uso pessoal. Okay? É necessário apenas a descrição do princípio ativo. E qualquer outro produto que contenha esse saneante, não é necessário se descrever. Então, ele pode usar qualquer conservante em qualquer concentração que ele imaginar. Então, pela minha experiência, eu posso dizer para vocês, todos, ou virtualmente todos, contêm alguma isotiazolinona. Então, cai por terra que durante muitos anos a gente tinha a doméstica, a do lar, que tinha eczema de mãos. Ah, isso é irritativa. Cuidado. Pode ser. Não estou dizendo que não seja. Mas faça o teste primeiro, para depois você dizer que é. Porque aqui vai mudar o seu referencial. Mas o que me chamou a atenção, esse caso foi tão importante para mim, que eu publiquei na Revista Médica de Minas Gerais, no meio do ano passado. Sugiro que vocês leiam. E também esse caso foi endereçado à diretoria da Anvisa, porque eu fiz uma carta dizendo que produtos saneantes também são manipulados e também são dispersos no ambiente e podem dar quadros para a aerodispersão. E que tem que, Anvisa, abrir os olhos contra isso e ver uma situação de uma senhora que sofre por conta desse problema e que não toma providência. No mínimo, não vai tirar o produto, pode ser que tenha, mas diga o que tem aqui. Diga a concentração que está sendo utilizada, porque ajudaria muito os profissionais. Né? E não foi por minha causa. Não foi por minha causa, eu digo que não foi por minha causa porque eu agora, antes de preparar essa aula, fui com a Patrícia, que todos devem conhecer, que me ajudou muito, eu até agradeço ela, procurar a legislação. E vimos que a legislação não mudou porque o doutor Paulo queria. Mas uma coisa mudou. Eu, com muita frequência, vou para supermercado, para mercados, e o pessoal acha que eu sou meio maluco, porque eu vou com uma lupa desse tamanho para poder enxergar o rótulo. Os caras falam: o que será que esse cara vai fazer? Fico imaginando o que as pessoas ficam olhando. E começou a chamar a atenção de alguns produtos. Olha que produto bonito, não é? Um produto, é um amaciante. Ele é hipoalergênico. Ele é avaliado por pediatras. Ô, Cláudio, eu não sei, desculpa a minha ignorância. Você sabe, Cláudio, o que é um produto hipoalergênico? Porque eu não saberia dizer o que é um amaciante hipoalergênico. Poderia dar uma luz? É um conceito meio abstrato, né?
o extrato, né? E avaliado por pediatras. Eu sou pediatra, sabe, Cláudia? E eu disse sincero, eu acho que eu entendo um pouquinho dessas coisas, mas nunca me chamaram para avaliar o produto. Você é pediatra, Cláudia? Eu não sou pediatra, por isso não me chamaram. Porque a maioria dos alergistas são pediatras. Eu não converso com ninguém, ninguém sabe, ninguém foi chamado para avaliar. Eu digo o seguinte: a Sociedade Brasileira de Pediatria foi chamada para dar um crivo sobre esse produto? Ela deveria não ser avaliada por pediatra, deveria ter um selo avaliado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas o que eu temo é que isso é uma propaganda enganosa. Eu temo. Porque eu não tenho provas, tá? Então, se vocês gravarem isso, corta a gravação, porque eu só acho estranho, né? Mas me chamou a atenção. Eu não vou dizer que esse produto eu achei de todo mal. Sabe por quê? Porque quando eu fui olhar o rótulo desse produto, olha o que estava escrito. Nesse ano, no mês passado, não tinha isso. Contém benzoisotiazolinona. Será que eles me escutaram? Eu não sei. Mas o fato é o seguinte, que essa substância que agora eles discriminam, embora não sejam obrigados por lei, é considerado pelo grupo norte-americano de dermatite de contato, está entre o top 10 dos mais importantes alérgicos de contato nos Estados Unidos, no mundo, que mais causam problema. Então, um lado bom, um lado ruim, como tudo, não é? Primeiro, está descrito, antes não se descrevia. Um lado ruim. Se tem uma substância tão sensibilizante assim, como é que esse produto é hipoalergênico? Eu deixo para que vocês respondam, porque eu não sei responder essas coisas, né? Mas se vocês olharem que é só aquele produto, eu não estou fazendo propaganda comercial de nada, né? Olha para um lava-louça, né? Tão bonito esse lava-louça, não é? E aí eu vou atrás. Porque eu tenho atendido muitas mulheres com eczema de mãos e elas me perguntam, elas me cobram. E não vão brincar daquela brincadeira de criança, que quando eu era criança, né? Que é onde está o óleo? Alguém consegue ver onde está o óleo aqui? Consegue, Cláudia? O óleo está aqui. Tem que aumentar, né? Ah, mas eu vou aumentar para você, Cláudia. Olha aqui. Contém isotiazolinona. Olha que maravilha. Agora diz que tem. Até o ano passado, me corrija, posso estar errado. Eu sempre olho, mas pode ser que tenha facultado. Dizia assim, conservantes. Essa palavra conservante tinha. Só isso. Agora, contém isotiazolinona, é agora que tem. É agora que tem, tá? Fica aqui o critério. Aí você falou, no final, estou concluindo esse exame, assim, mas, Paulo, eu acho que você está meio chato, né, cara? Será que esse negócio de tiazolinona, isso é tão frequentemente, é tão frequente assim? Eu pergunto para vocês, alergia a níquel é comum? Eu acredito que muitos de vocês, eu estou vendo que 59 participantes, 58, acredito que muitos vão levantar a mão sim. Eu sou alérgico a níquel. E aqueles que não levantaram vão pensar em dezenas e dezenas de pacientes que têm nos seus consultórios que têm alergia a níquel. Concorda, Cláudia? Pois é, e realmente a alergia a níquel é muito comum. O grupo norte-americano, que eu sempre falo muito, no seu último levantamento mostrou que a alergia ao níquel foi de 16,2%. Um absurdo. Mas a metilizetiazolinona ficou em segundo lugar, chegando, encostando no líder. E vai ultrapassar esse líder, com certeza. Tá? Então fica aqui esse alerta para vocês, que aqui no Brasil a gente não vê tanto. Sabe por quê? Porque a gente não faz o diagnóstico. Porque é necessário o diagnóstico com metilizetiazolinona isolada. E aí sim você vai chegar na conclusão que eu estou tendo. Queria agradecer a todos, que são alguns dos meus alunos, que eu tenho tanto carinho por eles, que eu sempre tenho que mostrar a fotografia deles. Muito obrigado, estou aqui disposto aqui para conversar mais. Muito obrigada pela tua aula, é excelente, né? É um assunto que apaixona e eu acho que é um assunto que precisa ser muito estudado, muito divulgado, porque eu acho que falta um pouco esse diagnóstico, né? Eu acho que muitas coisas na alergia cresceram bastante e a dermatite de contato ela ficou um pouco acanhada e tal, a gente talvez não tenha tido aquela dedicação necessária, né? Então, essa revisão de alérgenos, essa procura por novos alérgenos, essa atualização ela é fundamental para que a gente consiga fazer diagnóstico, né? Isso é muito importante e eu acho que é uma parte da alergia agora que a gente tem que fazer crescer, tanto dentro do departamento, como no nosso dia a dia, né? Na questão da avaliação correta dos pacientes. Então, é um assunto que eu acho assim, muito empolgante e muito necessário que tenha pessoas com a paixão que o senhor tem
para levar isso adiante, assim. Quem é atuante no departamento é ele mesmo, né? Isso é importante também eu colocar. E eu acho que a gente tem assim, muito trabalho pela frente para fazer com que a dermatite de contato seja reconhecida adequadamente e tal, né? Isso é muito legal, assim, ver esse crescimento do estudo, aprofundamento dos estudos e a valorização disso. O diagnóstico é uma coisa super importante, muda totalmente a qualidade de vida do paciente. Então, isso é fundamental que a gente aprimore, que a gente estude mais, né? Eu acho. Então, fico muito feliz com essa aula, assim, eu adorei. Tem coisas assim que se eu falar, porque isso está acontecendo agora e tal, mas assim, eu me lembro quando eu era quase recém-formada, né? Faz bastante tempo, na década de 90, por ali, eu já tinha paciente com alergia a própolis, com essas é, ideias que as pessoas têm de que ele é natural, que nunca vai dar alergia e tal. A gente tinha aí muitas alergias realmente em região oral, né, pelo contato e tal, bem significativas. Eu acho que a gente pode abrir, quem quiser falar, acho que pode perguntar. Como é um grupo pequeno, acho que as pessoas podem abrir o microfone, se Mas, manifestar. Cláudia, me ajuda a responder também. Você sabe mais do que eu. E, Cláudia, brilha seu É, mas campo. Eu quero te sabe ver, que eu Cláudia. sou tímida, né? Tenho esse problema, Eu mas quero eu te vou ver, tentar. Cláudia. Só eu que estou aqui, tô dando a cara tapa, ué. Sim, mas tem bastante gente do departamento aqui para ajudar. Então, assim, quem tiver alguma dúvida, Olá, alguma Graça. coisa, Deixa por eu te ver a favor, Graça. pode. Muito bom, querido. Parabéns, excelente aula. Amei, adorei. Eu coloquei ali no chat, tem alguns pediatras aqui no chat, e aí você poderia pincelar por cima um pouco da dermatite de contato na criança, falando da importância. E a Marcinha também, a Marta Guidati, pediu para falar um pouco sobre dermatite de contato sistêmica. Tá bom. É um mundo. A única coisa é importante em relação a gente quando criança, até eu fico muito confortável, porque no último congresso brasileiro de alergia foi eu que falei sobre isso, né? E antigamente não se fazia muito diagnóstico, né? Eu acho que a dermatite de contato de criança está aumentando, mas sempre existiu. O que não tinha é a nossa habilidade de realizar os testes de contato. E hoje em dia eu acho que a gente está cada vez mais fazendo em crianças até menores, o que é importante que se faça. O que é importante nas crianças é a gente ter uma seleção mais criteriosa sobre os alérgenos que a gente vai submeter. Então, para isso existem as baterias infantis, né? A gente tem utilizado muito, e eu, pelo menos, gosto muito, por exemplo, do contexto da Levochamber, mas em criança eu ainda gosto mais ainda do Aqua, porque eu vejo que a adesividade é muito importante na criança, para isso, na criança tentar meter a mão, tudo, e se desprender, não é? E com Aqua isso não acontece, nem que a vaca tussa, né? Então, eu acho que o jeito mais seguro de fazer, tem feito muito teste de contato em criança. E aí tem que lembrar muitos pacientes que têm dermatite atópica, que é concomitância com dermatite de contato. O que é importante, Graça, é que às vezes você tinha aquela ideia, tem dermatite atópica, isso não é dermatite de contato. Você pode ter uma coisa, pode ter a outra. Nós temos visto pacientes com urticária crônica e dermatite de contato. Sim. Então, uma coisa não impede a outra, não é? Então, tinha aquela passado. Assim, agora completando, que a dermatite de contato sistêmica também são casos importantes. Nós estamos aqui discutindo um grupo, um quadro provavelmente por dermatite, com um rapaz que fez um rompimento de tendão de Aquiles, e que ele fez uma cirurgia e colocou uma prótese de metálica, não é? O cara tem uma dermatite de contato simples gravíssimo, está em base de corticóide, entrando com metrixate, ele melhora com nada. E a gente não consegue nem fazer o teste de contato nele, porque ele não dá uma melhorada para tirar os imunossupressores, e porque também pelo flare que ele está, não tem como fazer teste de contato. Então tem que ser faro clínico. A dermatite de contato sistêmica, ela se baseia numa sensibilização intracutânea, e a pessoa faz a administração por outra via. Poderia ser parenteral, oral, tá? Então, por exemplo, bálsamo do Peru. Isso é muito comum. Inclusive, o bálsamo do Peru, a gente viu o caso recentemente, é uma causa frequente de dermatite peroral. Okay? E o bálsamo do Peru, muitas vezes, ele dá um quadro sistêmico e que é necessária uma dieta de eliminação. Tá? Uma dieta bastante específica. O níquel acontece. Né? Mas me ajuda aí, Graça. Fala mais, você sabe tanto. É que eu faço esse teste para vários colegas dermatologistas. Aí eu acabo aprendendo.
Mas você tem razão, a metilsomilidona a gente vê bastante, e também, muito, também, de vez em quando, alguns com própolis, mas o própolis eu comecei a fazer recente, né, depois da bateria nova latino-americana. Mas foi excelente a aula, gostei muito. Eu acho que sempre o teste tem que ser baseado pela história, né, Graça? Ou seja, Sim, a história é importante. Né? Eu, uma coisa que eu sempre aconselho, passe, não só olhe as costas, passe a mão na lesão para você sentir um teste positivo, um certo grau de duração. Você só tem um eritema, muitas vezes aquilo engana. Sim, está inchadinho, tem edema. Infiltração, isso não há dúvida. E quanto mais infiltração tem, mais você tem que pressionar para você ver o que ele manipula que tem aquilo. Né? Recentemente, eu também fiz um teste de uma mulher, né, uma senhora, que ela tinha uma alergia nas mãos, né? Deu um teste positivo para borracha, mas ela não usava borracha, luvas de borracha. Era, sabe o quê? Era a coleira do animal que ela carregava, que ela puxava na rua. Ela tinha 3 cachorros que tinham borracha. Então, se a gente não abrir um pouco a cabeça da gente e ver que existem possibilidades inúmeras, por isso que a dermatite de contato é tão apaixonante, porque é muito variável, né? Eu tive um paciente que era representante comercial e o volante dele ele cobria com uma espécie de neoprene. E aí tinha dermatite na mão, ele só fazia coisa burocrática, vendia metal em grande quantidade, não ficava na fábrica, que era só na mão, até descobrir que era no volante. Detalhes, né? Se você pegasse a lógica daquele que usa o produto com neoprene, a possibilidade de ter uma dermatite de contato é muito alta. Agora, você pega na população geral, é baixa, porque poucas pessoas usam produtos com neoprene. Okay? Sim. Eu pensei que ele fosse à academia e fizesse uso de luva de ginástica, mas não era. Era o volante do carro que é coberto. Tem umas coisas que vendem às vezes no sinal. O que é importante também que eu queria que não ficasse essa aula como se eu estivesse fazendo uma propaganda de uma determinada bateria. Eu acho que ele representou um avanço, mas eu acho que a gente tem que avançar muito mais. A gente tem que trabalhar, e aí a Cláudia está aqui para me ajudar, uma bateria padrão brasileira, seja de alto nível, atualizada periodicamente, com as substâncias que a gente vê na nossa vida cotidiana. Cloreto de benzalcone é uma delas. Eu faço duas apresentações em 2 concentrações diferentes, e de vez em quando os colegas do hospital mandam para o paciente, e é do colírio, né? Então, já te dando um spoiler, a gente estamos também o polisorbato, eu acho que vale a pena a gente começar a pensar em fazer teste com ele. Nós estamos no livro até o final do ano, Graça, de dermatite de contato, e a minha parte de conservantes, cloreto de benzalcônio, tem um grande destaque, tá? Sim. E você faz concentração de quanto? 2, 5? Via de regra, o ideal é você fazer os 2, né? Mas, eu faço as 2, mas essas foram as que eu... O grande problema, inclusive a clínica Maia fala muito de cloreto de benzalcônio, é que muitas vezes você tem aquele resultado mais ou menos como a Kynaemix, que é aquela coisinha discreta, e você não sabe se aquilo é positivo ou não é. Ok? Então, quando você usa concentrações maiores, existe o risco de ter mais essa questão irritativa. Irritativa, sim. Somente em colírio, né? Mas são pacientes que fazem uso desses colírios para glaucoma, vários têm. Sim, o que é importante, além de usar o cloreto de benzalcônio, fazer com o próprio produto do paciente. Isso sim, também. Mais perguntas, gente? Pode ficar à vontade, pessoal. Claudinha. Oi, acho que ele já explicou tudo, então. Sim. Todo mundo já sabe ou todo mundo está quieto? Acho que essa questão de desenvolver uma bateria mais efetiva com os produtos que realmente têm teste positivo e tal, é fundamental, né? Porque a gente tem algumas coisas que estão perdendo a relevância ao longo do tempo, né? Então, esse trabalho do departamento acho que vai ser muito importante. Tem algumas substâncias que eu acho que tem que tirar da bateria padrão, que nunca dá positividade. Timerosal ninguém mais usa em nada. Ainda tem vacina de gripe que tenha timerosal? Eu desconheço. O problema é que muitas vezes, mesmo tendo, não é, a responsabilidade do problema, então você eliminar a vacina de timerosal, a gente tem uma reatividade extremamente importante. Pacientes que têm um quadro de leve a moderado para timerosal podem tomar a vacina com timerosal, com segurança. Posso afirmar isso.
Mais alguém quer perguntar? Pode abrir o microfone e perguntar, tranquilo. Eu acho que tá todo mundo cansado, Paula. Mas a Paula foi muito boa, muito criativa. Foi ótimo. Às vezes falei demais, né? Nossa, muito bom. Oi? Talvez eu tenha falado demais. Na sua prática do dia a dia, você faz direto só a latino-americana, Paulinho? Não, eu acho o seguinte, Graça, eu acho que também, novamente, importante a relevância, né? Do ponto de vista, quando é um screening geral, primeiro, como você me falou que muitos dermatologistas encaminham, eu também tenho muitos dermatologistas que encaminham. Então, eu faço aquilo que o colega me pediu. Sim. Eu tenho uma bateria padrão brasileira. Se pede, eu faço, não vou nem problema. Agora, o paciente meu, em que eu vou escolher a bateria, eu sempre costumo fazer uma bateria padrão e, dependendo do tipo de situação, eu associo com outra bateria. Por exemplo, a pessoa tem uma lesão que você suspeita que fosse uma tintura de cabelo. Então, eu faço a bateria padrão latino-americana mais a capilar. Sim. Nos pés, uma latino-americana mais a de calçados. Porque você ganha tempo, não é? Você ganha tempo. Agora, aquele paciente que tem lesões em vários locais, às vezes só faz a bateria padrão latino-americana e pronto. Sim. Mas sempre lembrar a importância de usar o produto. A história. A história e o produto do paciente. Eu acho que acolher, o que eu vou colocar do paciente? Eu sempre procuro, porque o produto do paciente te ajuda muito. Sim, sim. Eu gosto de ler os rótulos também com a lupa. E, ao final do teste, eu sempre peço que o paciente leve produto de uso pessoal. Porque aí a gente vai ver se o teste bate. Às vezes não bate, mas às vezes bate. Tá vendo? Olha aqui. Aí você vê um paciente, né? Ele acha que você é mágico. É que a gente tem que ensinar o paciente também a ler rótulo, né? Tem que colocar, explicar onde ele encontra. Tudo isso facilita para ele, né? Às vezes, outra coisa que eu acho que a gente tem que melhorar um pouquinho é como a gente apresenta o resultado do teste do contato para o paciente. Porque às vezes os laudos são um pouquinho sucintos, o paciente se perde, não sabe nem onde procurar, e aí ele tem o resultado do teste, ele tem clínica, e ele nem usa aquele resultado, porque ele não sabe interpretar aquele laudo, né? Então, a interpretação do laudo, explicar e melhorar os laudos é importante, eu acho, para que a gente consiga que ele se afaste. É fundamental a melhora dos laudos, mas é importante você sentar com o paciente e explicar. O que eu vejo muito é que se dá um papel pro cara. Ele nem lê aquilo, nem aquilo perde a relevância. Um trabalho tão chato a semana inteira. Você pega só o papel, tem umas cruzinhas aqui, não sei o que é isso. O cara, se você perguntar para que você deu o resultado positivo, ele não sabe. Porque não teve alguém que sentou com ele e explicar na vida dele o que é importante e no que poderia conter aquilo. Sim. Eu me lembro, esses dias eu peguei uma paciente que ela já tinha um teste de contato, uns 2, 3 anos atrás, e realmente ela tinha meio que nunca lido. Sim. Aí ela trouxe, aí eu expliquei, eu nem precisei fazer o teste de novo. Explicando o teste que ela tinha, ela já conseguiu um resultado. Então, esse tempinho que a gente tem que ter para explicar, eu acho que é fundamental, assim, vai mudar a vida do paciente e perceber a relevância, né, do que deu positivo com o que o paciente faz. Causal, né? Às vezes alguma coisa dá positivo fracamente, é uma coisa mais antiga, não tem mais relevância na vida do paciente, né? Então, tem que ter essas correlações, é muito importante. O que é interessante também é que hoje em dia já existem algumas páginas de público, de paciente, do Cartão CG, que aí eles dão dicas do que tem e do que não tem, o que é mais importante, porque às vezes o paciente quer que a gente diga o que é que ele pode usar. Ajuda um pouco, né? A gente olhar isso. Do Cartão CG, por exemplo, tem. Não sei se tem limite em situações mais graves, a gente tem que dar orientação, ele tem que ter um produto específico, um sabonete específico, um desodorante, tudo. Não é somente se ela só não use isso, não. Só vai usar esse, que esse não tem um problema, não é? Esse não tem, esse não tem. Então, você dá as alternativas que seriam interessantes para ele, não é? Isso eu faço quando o paciente é meu. Quando é o paciente do colega, muitas vezes até eu mando por mensagem para o colega dermato, o alergista, olha, legal esse produto aqui, é ótimo, ó. Dou para ele para que ele faça o cartaz junto ao paciente, né? Sim. Mais alguém quer se manifestar?
Então, eu queria te agradecer, Paulo, assim, ó, foi excelente, a gente adorou, a gente já tinha te visto falar várias vezes, né? Várias pessoas aqui de Santa Catarina pediram para você falar, foi um convite não só da diretoria, foram outras pessoas que pediram para a gente te convidar. Então, ficamos muito felizes que tu aceitasse, a aula foi ótima, né? Todo mundo gostou, só elogios aqui no chat, então, ficamos muito felizes e só agradecimento, assim, excelente aula, excelente começo de ano para nós, né, na nossa programação científica, foi perfeito, está super de parabéns mesmo, foi excelente. Eu que agradeço também pelo convite, né? Eu estou sempre à disposição, eu acho que é importante esse relacionamento com colegas, né? Tanta coisa ruim que aconteceu pelo curso Covid, mas uma coisa que foi bom do Covid é a oportunidade de estar junto de vocês mesmos à distância. Eu estou sempre à disposição, quando me chamar de novo, estamos aí, tá? Sim, certamente chamaríamos, né? Poder chamar gente de fora para conversar com gente de várias cidades é uma coisa muito boa, né? Eu acho que isso democratizou um pouco o conhecimento, eu acho que é uma coisa que Legal. foi muito bom. Claro, a pandemia não foi boa em muitos aspectos, óbvio, né? Mas, assim, nessa questão de difundir conhecimento, eu acho que isso foi uma coisa bem interessante, assim, que a gente pode aproveitar. Então, tá certo. Alguém mais gostaria de conversar? Então, acho que a gente vai encerrando, né? Agradecendo. O pessoal todo está aqui ainda, ficou muita gente até quase o final. Muito obrigada, doutor Paulo. E chamaremos para outras, com certeza. Boa noite. Tchau. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, Paulinho. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. Tchau, Paulo. Excelente aula. Obrigada, Cláudia. Obrigado.